Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria, é uma alegria intensa sempre estarmos aqui fazendo esse programa e entrando na sua casa, os nossos irmãos da TV Mundo Maior, das casas André Luiz. Hoje nós teremos um programa especial. Nós vamos falar um pouquinho de algumas experiências que nós tivemos em Portugal. Alguns amigos têm pedido, através dos meios de comunicações que nós temos, para falar um pouquinho, contar um pouco como é essa interligação com os nossos irmãos portugueses, já que a nossa casa aqui do Brasil, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, tem uma atividade juntamente com a ACEV de Viseu, que é uma instituição grande de Portugal, representando a Europa, e com certeza para nós é uma alegria muito grande falar de tudo isso. Mas antes disso, tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em mais uma oportunidade podermos entrar juntos da TV Mundo Maior com o programa ABC do Espiritismo. Que Deus, o nosso Pai, nos abençoe em mais esta oportunidade. O nosso programa de hoje é especial porque o nosso querido Sérgio vai comentar algumas experiências, algumas situações que ele passou junto nesse ciclo que ele fez do meio de abril até o começo de junho. Vai narrar um pouquinho essas experiências e o movimento espírita de Portugal. Então, o que você tem para nos contar, querido Sérgio? É interessante, André. Nós ficamos 54 dias, dos quais 51 palestra. Muitas pessoas às vezes até pensam que a estada em Portugal é um passeio. Na verdade, não deixa de ser um passeio no sentido de que sempre estamos conhecendo algo novo. Mas é um trabalho feito com muito amor, com muito carinho, com muita alegria. Praticamente já tivemos a oportunidade de conhecer quase 80 casas espíritas em Portugal. O nosso amigo Fernando de Coimbra até fez uma menção de que poucos brasileiros conhecem uma quantidade tão grande de casa como nós já tivemos a oportunidade de conhecer no prazo de 2 anos. Quando nós começamos a ir a Portugal, nós tivemos um convite para fazermos a pomadinha Chico Xavier, que é algo que nós já fazemos aqui no Brasil há muito tempo na cidade de Itapira. Para nós foi um desafio, porque entendíamos que estávamos levando algo que é muito importante e o povo português estava bastante ansioso para que a pomadinha Chico Xavier pudesse ser distribuída. E tivemos a oportunidade de conhecer naquela altura, há 2 anos atrás, exatamente em junho, na Copa do Mundo aqui no Brasil, nós tivemos a oportunidade de conhecer Arnaldo Costeira, conhecido lá em Portugal como Coronel Costeira. Ele criou, alguns anos atrás, a ACEV, que hoje, sem sombra de dúvida, em termos de organização, em termos de estrutura, é, sem sombra de dúvida, a maior casa espírita de Portugal e da Europa. E ele nos convidou naquela altura se havia possibilidade de fazermos a pomada. E foi aí então que iniciou-se um trabalho, André, de podermos nos aproximar, porque outras casas também começaram a pedir. E nós então, através da espiritualidade amiga, recebemos uma orientação que nós estaríamos sediados em Viseu e convidaria as casas que quisessem participar não só de Portugal, mas de outros lugares da Europa, para poder então assim participar conosco. Como por exemplo, André, nós já temos a participação. Esse ano já fizemos 29 mil potes de pomada em Portugal. E tivemos 13 casas espíritas. Para o ano que vem, já foi feito também um seminário em Torres Vedras, com 6 casas espíritas, que já estamos preparando essas casas, para unir-se às 13 que participaram esse ano, e vamos ter agora em novembro e no começo de dezembro, mais 2 seminários, um com certeza em Porto, e o outro há a possibilidade de ser na região
do Algarve, ainda a ser definido, para que, juntamente com o Coronel Costeira, com o nosso irmão Costeira, nós possamos preparar uma quantidade maior de casa para participar na segunda pomada, que será no ano que vem. A ideia é termos 30 casas espíritas em Portugal fazendo a pomada em Viseu. Então, André, é realmente uma experiência muito bacana que a gente pode, então, estar conversando sobre essa experiência, que para mim foi uma experiência muito rica e muito importante para o meu coração. A pomada, ela já é muito conhecida no Brasil, vários grupos a fazem, tendo como pioneiro a pomada do vovô Pedro, com o nosso querido João Nunes Maia, tio Nunes. E hoje nós vemos que outros grupos, que é o caso de Itapeira, também a faz, mudando o nome. É importante a gente dizer que muda-se o nome, mas a pomada, ela é a mesma, a sua finalidade, a sua importância. Não tem a pomada A que é melhor do que a B. Todas elas são feitas com amor, com carinho. E a pomada Chico Xavier é muito interessante porque milhares de casas hoje na Europa, de lares, estão recebendo o tubinho de pomada com a fotinho do Chico. Então também é muito gratificante a gente ver o nome do nosso saudoso Chico Xavier sendo disseminado na Europa. O Chico sempre falava com tanto carinho sobre Portugal e outros países mais da Europa. Então realmente essa alegria que o Sérgio está nos contando, nós gostaríamos que você na sua casa também sentisse, porque pomadinha aqui no Brasil é algo que a maioria das casas espíritas tem. Em Portugal, pomadinha, como em outras casas da Europa, é artigo de luxo. É muito difícil mandar, muito caro, pensava que era droga, e hoje a gente vê. Então é muito gratificante, né, Sérgio, receber cartas, e-mails de pessoas falando que estão sendo ajudadas por um produto abençoado que foi feito pela primeira vez em solo português. Então realmente é uma atividade, é um compromisso que foi feito com muito amor, com muita responsabilidade. Foram 1 ano de preparação com seminários, um sábado por mês, é isso? É isso mesmo. Nós nos reuníamos todo primeiro sábado de cada mês, através do Skype, e nós tínhamos uma reunião em torno de 120, 130 pessoas, para podermos falar de magnetismo, de preparação. Então foi uma pomada muito bem preparada, os nossos irmãos portugueses assimilaram de uma maneira muito interessante, todos ficaram 1 semana sem comer carne, todos fizeram o rigor que deveria ser feito para a doação da ectoplasmia, do magnetismo. Relembremos que Chico dizia que é o maior trabalho mediúnico de materialização que nós temos na Terra na atualidade. Eu gostaria também, André, de realçar o que você disse aos milhares de lares que estarão recebendo a pomada na Europa. É verdade, fizemos 29 mil potes de pomada. E realmente, André, nós poderíamos afirmar que essas pomadas já praticamente estão se esgotando. É uma coisa impressionante o quanto as pessoas acreditam nesse trabalho, acreditam nesse algo que possa lhe trazer, através da fé da própria pessoa, unindo-se ao magnetismo colocado nesses potinhos. Nós temos tido, e eu recebo todas as semanas, mensagens dos irmãos portugueses contando histórias, fatos que aconteceram quando eles passaram a pomada. Muitas vezes nos leva às lágrimas, porque, logicamente, não no sentido do envaidecimento, mas no sentido de saber que todos nós somos capazes de fazer um trabalho para fazer o bem. Gostaria também, André, de relembrar de uma revista espírita de 1862, onde nós vamos encontrar uma conversa de Allan Kardec, juntamente de uma das suas médiuns, que era Hermance Dufour. E é interessante que nessa conversa, Hermance Dufour falava de uma doença, de um problema, aonde foi relembrado por Kardec, cadê aquela pomada que vinha pelo oceano? Logicamente de um outro país, naquela época. E ela disse, olha, não tem mais. Mas por quê? O médium desencarnou e não passou a fórmula para ninguém.
Allan Kardec, no trabalho à noite, solicitou dos espíritos a possibilidade de estar, então, recebendo a fórmula para que pudesse dar continuidade naquele trabalho que, logicamente, Kardec definiu como não sendo um trabalho nosso, mas como sendo um trabalho da espiritualidade. E é interessante que ela recebeu a fórmula e Kardec conta na Revista Espírita de 1862 o quanto, André, ele estava animado, feliz com os resultados da pomada. Ele conta de um caso de uma pessoa que queria amputar a perna porque tinha um caso de trombose e que a trombose havia sido curada. Os médicos ficaram, todos eles, espantados, e Kardec falava com muito carinho. Então, nosso objetivo é trabalhar com uma seriedade muito grande com o plano espiritual, sabendo que o trabalho não é nosso, o trabalho é da espiritualidade. Mas hoje eu vejo com muita alegria esse trabalho que o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade aqui de Itapira tem desenvolvido, entre tantas obras assistenciais, André, que você conhece, inclusive dirige algumas dessas obras, sabe o quanto é importante levar essa esperança para aqueles que muitas vezes necessitam e que precisam. E tem dois pontos que é importante a gente mencionar. A pomada lá também foi feita com muitas dificuldades financeiras, igual no Brasil, que são materiais caros, teve que ser importado muitos materiais aqui do Brasil, mas com uma exigência do plano espiritual, que fosse repassado a pomada para os necessitados, totalmente gratuito. E aqui no Brasil, se a pomada hoje ela é conhecida do jeito que é no meio espírita e fora do meio espírita, é muito engraçado, tem pessoas de toda religião indo no centro pegar pomada. Se ela é conhecida do jeito que é, aqui no Brasil, é graças ao nosso querido Chico Xavier, que divulgava, incentivava os grupos, distribuía no grupo espírita da prece, na sua casa. Então, foi o maior divulgador, e nada mais justo do que homenagear este grande homem nessa pomadinha aqui no Brasil e também em Portugal. É verdade, André. No segundo bloco nós vamos falar um pouquinho mais dessas questões que eu julgo ser importante, desses trabalhos que são feitos no movimento espírita, com amor, com alegria, com preparação, porque eu acredito que é só o amor, quando se coloca em nossas ações, seja pelas nossas mãos, através de um passe, seja por um prato de sopa escaldante, seja por um copo de água fluidificada, seja por um agasalho, todo trabalho tem o seu mérito, tem o seu valor. E nós respeitamos muito esse trabalho assistencial que o movimento espírita traz para todos nós. Não sai daí não, nós vamos para um pequeno intervalo e já retornaremos para o segundo bloco para falarmos desse assunto tão palpitante que é Espiritismo. ABC do Espiritismo, a alegria em nossas vidas. Já retornaremos. Estamos apresentando ABC do Espiritismo. Assine nosso canal no YouTube. Acesse www.youtube.com/TV A Caminho da Luz. Centenas de vídeos disponibilizados para você assistir onde e quando quiser. Mais luz. Em verdade, grande é a noite em que se debate a alma do mundo. Nos mais variados ângulos da marcha, vemos a névoa da incompreensão, suplicando a graça da luz. Não condenes nem reclames, faze alguma claridade e segue adiante. A semente de agora será colheita depois. A centelha hesitante de hoje surgirá por facho resplandecente amanhã. Grande é o nevoeiro da ignorância que muitas vezes ainda envolve a terra. Atende ao cérebro, mas não te esqueças do coração. A sabedoria é o caminho, o amor é a luz.
O palácio às escuras poderá povoar-se de monstros. O campo singelo aos clarões da manhã é um templo aberto à beleza solar. Ajuda e transformarás a dor em alegria. Ama e farás a vida brilhar. Voltamos a apresentar ABC do Espiritismo. Não falei que era rápido? Já retornamos com o programa ABC do Espiritismo. André, hoje o tema é palpitante. Estamos falando de Portugal. Vamos falar um pouquinho das casas espíritas de Portugal, do seu movimento. Esse ano Portugal tem um congresso espírita mundial, que vai ser muito importante para todos eles. Enfim, Portugal seguindo os rastros, os caminhos do Brasil, no sentido de trazer essa obra magnífica de Kardec, através da espiritualidade, para colocar em prática em seu dia a dia. Não é mesmo, André Luiz? Olha, falar de Portugal é sempre recordar histórias muito bonitas. Desde o ano de 2014, eu e o nosso querido Sérgio fomos juntos a primeira vez, e agora nós temos ciclos alternados por conta que a casa cresceu muito aqui também, e nós temos a obra, então é uma responsabilidade muito grande. Fato é que é muito bonito você chegar em Portugal e ver o movimento crescendo, companheiros novos chegando às casas. É muito bonito você ver casas sendo criadas em cidades que não têm centro espírita. Então o movimento espírita de Portugal é um movimento espírita igual ao do Brasil, vem crescendo, vem também desenvolvendo. Não podemos esquecer que a realidade deles é totalmente diferente da nossa. Eles vieram de um grande período em que tiveram um governo ditatorial, em que não puderam ter centros espíritas. A Federação Espírita Portuguesa sofreu muito, perdeu até patrimônio. Então eles guardam ainda este estigma muito grande. Agora, como Costeira e outros companheiros dirigentes mais, o movimento espírita de Portugal está de parabéns e vem crescendo dia após dia. É verdade, André. Nós temos aprendido muito com eles. Logicamente é um movimento recente, porque o André acabou de explicar, existiu o Salazar, que através de um governo ditatorial fez com que Portugal retroagisse, ou através da própria Igreja Católica, que não tivesse as reuniões espírita, houve um confisco dos bens materiais, principalmente a sede que a Federação Espírita Portuguesa tinha em Lisboa foi confiscada, nunca mais conseguiram retornar esse patrimônio. Pela década de 1960, foi quando se iniciou novamente alguns grupos se reunindo nas montanhas, como se fazia os primeiros cristãos, para não ser preso pelos os soldados romanos ou pela perseguição de Roma. Eles então reuniam-se nas catacumbas, nas montanhas. Durante muito tempo, esses nossos irmãos dirigentes, trabalhadores, fizeram isso, até que foi legalizado novamente as religiões, o respeito pelas religiões. Então o espiritismo em Portugal é relativamente novo, ao analisarmos que é da década de 60 para cá, apesar de que vamos encontrar no Algarve, na cidade de Lagos, da nossa irmã Julieta Marques, uma companheira dedicadíssima ao movimento espírita, Julieta Marques. É uma casa que tem mais de 100 anos. Por quê? Porque ao longo do tempo foi infiltrando algumas pessoas bem relacionadas, ligadas ao exército, ligadas ao poder militar, e eles puderam reunir esses grupos pequenos, não podia ser mais que 12 pessoas, então mantinha-se algumas reuniões na intimidade. O próprio coronel Costeira, que foi um coronel que teve uma participação importante, era coronel do Exército, ele participou daquele momento áureo de Portugal, que foi a libertação de Portugal. Então ele teve uma participação muito importante nesse aspecto todo. E ele criou em Viseu a ASEV, que é a Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu.
foi a primeira instituição em Portugal a receber autorização do governo para trabalhar com obra assistencial. Logicamente lá as dificuldades são muito maiores do que aqui. E eles então tiveram que colocar espiritualista para que não tivesse uma denominação de religião espírita, porque não poderia atuar nessa área. Então, com trabalho, com amor, com dedicação, foi trabalhando nessa área. O Centro Espírita foi crescendo. Hoje nós temos a oportunidade de transmitir toda sexta e toda segunda, direto de Portugal, a programação deles. Eu acho que tudo isso é importante para ligar, para unir os nossos corações. E ao mesmo tempo, André, há muitas dessas 80 casas que eu já visitei, casas com 4, 5, 10, 20 pessoas. Mas essas casas, André, e você também gostaria que falasse um pouco sobre isso, o carinho que o povo português tem para com nós, os brasileiros. Não é isso mesmo? Nós notamos que a cultura europeia ela é diferente da nossa. Às vezes a gente vai para uma casa espírita, tem pessoas que dormem no meio da palestra, tem pessoas que ficam impacientes. Em Portugal não, em Portugal às vezes você fala 1 hora e chega no final da palestra, vocês fazem perguntas, você sai do centro meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora. Além de dizer, André, só para completar isso, que as reuniões em Portugal começam 9, 9h30 e às vezes até 10 horas da noite, não é? É, porque eles entram um pouco mais tarde no trabalho e naturalmente saem mais tarde. Então nós vemos que são companheiros que esperam, não apenas por mim quando eu vou, meu pai, mas inúmeros brasileiros que há anos, como o caso do Divaldo, Raul, Adelino da Silveira, inúmeros há anos, há décadas vão a Portugal e outros mais, que eles ficam esperando para conversar, para trocarem experiências. Hoje a rede social nos aproxima, então tem acompanhado o Evangelho que está sendo feito pelo Facebook, tem acompanhado o programa ABC, tem acompanhado isso, tem lido as matérias na revista tal, no jornal tal. Então é muito gratificante. É um contingente de pessoas pequeno, porque Portugal tem 11 milhões de habitantes apenas, mas é um contingente pequeno, mas dedicado, com muito amor, com muito carinho, que vem crescendo. É um movimento espírita promissor para um futuro breve. Olha, interessante, André. Nós temos feito, e eu gostaria que você aproveitasse agora e falasse sobre a questão do fanpage. Nós temos feito toda semana o Evangelho no Lar e nós temos colocado isso. E como nós temos muitos portugueses que fazem o Evangelho no Lar junto conosco, é uma coisa muito interessante. Nós recebemos as mensagens, eles ficam ansiosos para chegar no dia. É uma coisa muito bacana. Eu gostaria, André, que você aproveitasse e também convidasse o nosso telespectador pela TV Mundo Maior, o programa ABC do Espiritismo, para também ser o nosso convidado para todo domingo, às 18 horas, participar conosco do Evangelho no Lar. É muito simples. Curta a nossa fanpage, a página que alimentamos no Facebook, ela não é de solicitação de amizade, você curte e recebe tudo que publicamos. Para você chegar até ela é André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número como você está vendo. Você não precisa clicar em nada para ver o Evangelho. Todo domingo, quando é 18 horas, 18h01, nós vamos aparecer na nossa linha do tempo. E você pode acompanhar conosco. Essa ideia foi pedida pelo Dr. Marco Antônio, quando meu pai retornou de Portugal, até veio uma inspiração para o nosso querido Sérgio também falar do abacateiro, que ele ajudou a fundar na SEV, junto com o Arnaldo Costeiro. Ele também já vai falar disso daí já. A Praça Chico Xavier, que foi feita lá com muito amor, é assunto que já ele vai falar. Então você curta a página e todo domingo às 18 horas, horário de Brasília, você entra em contato conosco através da nossa página e será um novo membro da nossa família. É interessante que o nosso amigo espiritual nos solicitou para que nós fizéssemos esse programa de uma maneira bastante descontraída e simples. Ou seja, que esse evangelho que eu já faço há 30 anos em minha casa, muito antes do André nascer, muito antes da Graziella, a nossa filha também vir para a nossa casa, muito antes do próprio André constituir família, tendo a sua esposa, enfim, nós já fazíamos o Evangelho no Lar. E o Dr. Marco Antônio pediu para que nós abríssemos o nosso Evangelho no Lar
para todos aqueles que quisessem participar ao vivo. E realmente, de uma maneira até sem ter uma ideia muito grande do que iria acontecer, nós fizemos isso. O André hoje deve ter em torno de uns 30 mil seguidores, ou aproximadamente, do fanpage. E aconteceu uma coisa tão interessante que os primeiros já estão passando de 40 mil pessoas que já assistiram, não é? Nos seus computadores. Ou seja, se nós trabalharmos com uma ideia que cada um assistiu com 2, 3 pessoas, nós tivemos um universo de mais de 100 mil pessoas que participaram desse evangelho simples que nós fazemos em nossa casa. Então, gostaríamos também de convidar você para fazer aos domingos o evangelho no lar, junto conosco. Uma coisa simples, sem maquiagem, sem nenhuma montagem de abertura, sem nenhuma montagem de encerramento, como fazemos aqui na TV, ou como fazemos numa rádio. Não, uma coisa simples, como se você estivesse, naquele horário, fazendo uma visita em minha casa a um irmão. E que era a hora do evangelho. E nós, então, iríamos te convidar para esse grande banquete espiritual que é o banquete de nosso lar. E agora, Sérgio, comenta um pouquinho do lançamento do Abacateiro, que foi já nos últimos dias da sua estada lá nessa vez. Como é que foi esse momento esse momento mágico? É verdade, André. Eu fiquei muito emocionado. Primeiro, por essa última viagem, participar de uma reunião dos trabalhadores espíritas de Viseu. Eram mais de 280 pessoas que são trabalhadores dessa casa. Não, você entendeu certo, é 280 trabalhadores. Não era participante, trabalhadores. E eu me senti muito honrado quando eu fiz a palestra. O nosso irmão Vansan cantou, nós participamos de uma reunião muito gostosa. Foi um domingo, o dia todo, almoçamos juntos, foi uma oficina de trabalho. E no final, eu tive a oportunidade de receber o título de sócio honorário daquela instituição. Eu me emocionei muito porque não me reconheço à altura desses títulos, mas me sinto muito honrado com esse título. Mas, André, o que mais me honrou é que eu em Portugal falo muito de Chico Xavier, porque desde 1985 tive a oportunidade de conhecê-lo na cidade de Uberaba, através do nosso querido Antônio de Pádua Souza, de Itatiba. Mas o momento áureo, o momento mais importante, foi quando eu falei sempre sobre o Abacateiro 1, o Abacateiro 2, que houve em Uberaba, e eu fiquei sabendo que eles estavam construindo o Abacateiro, que seria, e colocaram na placa, o Abacateiro 3. A continuidade do trabalho do Chico, e para minha grande emoção, eu fui convidado a fazer a abertura e a descerrar aquela placa que para mim foi com muita emoção, com muito choro, com muita alegria. Nós nos emocionamos muito de ver que coisa bonita que é hoje o Chico indo para a Europa através do amor e da bondade. Queridos amigos, o tempo é curto, mas marque aí, hoje é sexta. Não se esqueça, domingo temos um compromisso, às 18 horas, horário de Brasília, através da nossa fanpage. Se você estiver trabalhando no dia, algum compromisso já assumido com a família, não se preocupe. Fica gravado e fica na parte dos vídeos da nossa fanpage. Tá aí, nós vamos encerrar o programa e tá aí embaixo então a nossa página do fanpage. Domingo eu conto com você. Uma boa semana, que Jesus nos abençoe. O programa ABC do Espiritismo vai despedindo. Um beijo carinhoso desses irmãos que está aprendendo muito com vocês e que permite que Jesus nos abençoe, nos auxilie e nos envolva hoje e todo sempre. Um beijo carinhoso. Uma boa semana a todos. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.